E aí pessoal, seja bem-vindo a um novo canal do YouTube sobre política. Vamos falar um pouco aqui para vocês, né, dos sistemas econômicos aí que tem pelo mundo, né? Mas eu vou falar do modo econômico, não doutrinatório. Bom, primeiramente eu não falo corretamente, algumas coisas eu posso falar aqui que estão erradas, mas que vocês vão me corrigir nos comentários aí, etc. E também sobre os assuntos aqui, né, que a gente vai falar. Bom, vou ser bem rápido e breve, né, galera, porque eu não posso demorar muito nesse vídeo. Bom, vou falar sobre, começar pelo meio, capitalismo. O capitalismo, né, pessoal, ele foi implantado em todo o mundo. A maioria dos países usam, né, esse sistema econômico capitalista. Por que o capitalismo ele foi muito bem implantado no mundo inteiro e foi considerado ainda até hoje uma saída comparado aos outros sistemas? Bom, porque o capitalismo, a única coisa que salva nele é o empreendedorismo. Porém, os Estados Unidos ele tem os impostos comparado ao salário mínimo, né? Porque lá é diferente daqui, que lá você consegue ver com salário mínimo. Aqui no Brasil não, é difícil você ver com salário mínimo. Você pode até conseguir, porém com um nível de vida assim muito limitado, entendeu? Mas o que salva o capitalismo nos países assim corruptos, com uma altas taxas, altos impostos e etc. O que salva é o empreendedorismo. Por quê? Quem aqui não conhece uma pessoa que montou seu próprio negócio, que parou de trabalhar para os outros e montou, por exemplo, um lanche, uma house ou negócios próprios, entendeu? Montou uma loja, alguma coisa assim. Aí essa pessoa começou a crescer na vida, comprou carro, tudo, entendeu? Então, o capitalismo, por exemplo, o Brasil é um dos países mais empreendedores aqui da América Latina e talvez até do mundo. E as mulheres, elas estão à frente, né, nessa parte. A maior parte dos empreendedores são mulheres. Então, por que no Brasil as pessoas gostam de fazer empreendedorismo? Porque é o seguinte, né? Quem vai querer trabalhar para ganhar um salário mínimo aqui no Brasil? Ninguém. A não ser se for concursado e ganhar bem, né? Mas aqui no Brasil não vale a pena, porque ganha muito pouco e os impostos são altos demais. Então o capitalismo é a única saída que o povo que foi implantado facilmente foi isso. O mercado também aberto, né? Por causa disso, o mercado, a economia externa, o capitalismo ele é totalmente aberto. Porém, como eu disse, ele escraviza muito a classe trabalhadora, dependendo do país. Ele escraviza demais a classe trabalhadora. A elite, né, os donos das empresas, e as empresas elas lucram muito mais comparado ao gasto que ela tem com os trabalhadores. Por exemplo, ela lucra, vamos supor só um lucro, tirando os gastos, etc. Uma empresa lucra 3 bilhões. Ela gasta com os trabalhadores, vamos supor, 300 milhões, 400 milhões. Então, se você comparar, é muito dinheiro para pouca gente e para a classe trabalhadora, pouco dinheiro para muita gente, entendeu? Então, é assim que funciona o erro do capitalismo. Então, o que o país tem que fazer para melhorar? Fazer igual os Estados Unidos. Basta fazer que o salário mínimo seja compatível ao nível de imposto que cada país tem. Então, essa é o pró e o contra, né, no capitalismo. Agora eu vou falar sobre esses dois últimos aqui, o comunismo e o socialismo. O comunismo já é mais planificado, é um sistema coletivista, a economia toda centralizada ao Estado, é proibido qualquer tipo de empreendedorismo, empresa privada, privatização, é tudo proibido. Só o Estado, você só trabalha para o Estado. Se bem que em alguns cantos lá do comunismo, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte, China, eles estão abrindo mais as portas ao empreendedorismo. Mas tem um porém aí também, né? A maior parte dos lucros vão para o Estado e não para o empreendedor. Então, o comunismo
ele visa o fim das diferenças de classes sociais. Isso não existe, velho, não existe, porque quem ganha no comunismo, os membros do partido ganham mais do que os trabalhadores, o povo. Eles têm mais dinheiro do que o povo. Quem é membro do partido tem mais privilégios do que o povo. E você vê o líder comunista, ele tem muito dinheiro. Tem alguns até que é bilionário, os líderes comunistas. Dizem que Fidel Castro, ele tem bilhões e bilhões e bilhões, isso é bilionário. Acharam um monte de BMW lá que era tudo dele. Então, quando você dá muito poder ao Estado, dependendo do Estado, e quando esse poder é levado ao Estado e apenas uma pessoa controla esse poder, ela pode fazer o que bem quiser. O totalitarismo nessa parte ele é horrível, porque uma pessoa vai comandar o dinheiro de uma nação inteira, e isso é errado, entendeu? Porque é difícil. Também tem aquela, né? Tem um sistema também comunista que visa, por exemplo, a coletividade, autocracia, se eu não me engano, me desculpe, eu não estou bem informado, mas formado em núcleos. Por exemplo, um bairro gera dinheiro, aquele dinheiro é distribuído pelo próprio bairro. Tem esse sistema aí comunista também. Porém, a tradicional que é usado, ele é gerado centralizado para o Estado. O socialismo também é a mesma coisa. O socialismo é a base do comunismo, né? Primeiro, os países dizem que primeiro, eu vi por exemplo, uma entrevista lá com o pessoal da Coreia do Norte, e disseram que a Coreia do Norte ainda não é comunista, ela é socialista e vai caminhar para o comunismo. Não entendi muito porque dizem que é comunista, né? Mas tudo bem. Agora vamos falar um pouco do fascismo. Os esquerdistas aqui do Brasil dizem que... Desculpe, galera, esse som aí, mas aqui em casa tá foda. O pessoal aqui do Brasil diz que os esquerdistas dizem que, pra xingar os de direita, né, eles dizem: seu fascista, seu isso. Eu tenho uma notícia bem triste pra você, meu amigo. O fascismo, ele é igualzinho ao comunismo, não muda quase nada. A economia, ela é centralizada toda ao Estado. Tudo vai para o Estado. Porém, tem esse porém também. Assim como no comunismo, os membros do partido fascista, eles tinham mais poder e mais dinheiro do que o povo. E outra coisa bem igual na doutrina desses sistemas é que eles não são democráticos. Todo aquele que vai contra a doutrina comunista ou fascista, eles são mortos. Em Cuba muitos foram assassinados, entendeu? Assassinados por causa disso. Então, o que eu digo para vocês é que comunismo e fascismo, ao meu ver, e também ao ver econômico, eles são totalmente parecidos, entendeu? Pode ter alguma diferença bem pequenininha, mas são parecidos. Então, pense bem quando você for xingar alguém de fascista, porque quem é fascista é você mesmo. E outra, quando um policial aqui no Brasil agride um bandido, você chama ele de fascista. Lembre-se que em Cuba aconteceu a mesma coisa e ainda acontece. A polícia lá é até mais rígida do que aqui, né? Porque lá tem liberdade para matar e tudo. Agora bora falar sobre o sistema econômico nazista. Bom, o sistema econômico nazista, ele foi um capitalismo, porém ele foi moldado para a classe trabalhadora. Foi assim, o sistema econômico que eu achei o melhor. Por quê? Porque ele conseguiu pegar a liberdade econômica, por exemplo, como ao contrário, porque muita gente diz que fascismo e nazismo é igual. Não, a única coisa que tem igual são a saudação, que é o braço esticado. Só a saudação é igual, porque a economia nazista, ela respeita a propriedade privada, respeita também o empreendedorismo, é um capitalismo todinho. Porém, lá tem regras mais específicas
e mais direitos aos trabalhadores. Como assim mais direitos? É que no nazismo, no nacionalsocialismo, por exemplo, o trabalhador ele tem direito à participação no lucro, entendeu? Por exemplo, vamos supor que tem que ter, por exemplo, uma das regras lá da doutrinação deles é que pode ter patrão e funcionário, empreendedorismo nessa parte. Porém, o patrão tem que ser honesto com seu funcionário, tem que pagar de uma maneira que tenha honestidade entre os dois. Por exemplo, no Brasil, vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu tenho um amigo meu que ganha 30 mil reais. 30 mil reais ele ganha. Ele paga para o funcionário dele 800 reais por mês. Agora você diga, em modo de consideração e honestidade, vocês acham que isso está certo? Claro que não. Por quê? O cara lucra 30 mil, custa ele pegar pelo menos 5 mil e dar para o funcionário como modo de honestidade e agradecimento, porque uma pessoa ganha tão bem e quer pagar tão pouco para outra pessoa, isso é um modo de escravismo, entendeu? Se bem, mas a empresa é dele, ele paga quanto ele quiser, que isso, que aquilo. O funcionário ele é tão importante quanto o patrão. Se não houver funcionário, não há patrão e não há empresa. Então, o nacionalsocialismo, nessa parte, ele é excelente, porque o trabalhador ele tem direito à participação nos lucros das empresas, ele tem realmente direito. E outra, como ele tem liberdade de empreendedorismo, se tornou um ótimo sistema. Muita gente diz. Outra coisa, para explicar aqui para vocês, o sistema econômico do nazismo não foi criado por Adolf Hitler. Adolf Hitler ele não tem conhecimento econômico de nada. A única parte que ele criou foi o sistema doutrinatório. A doutrina nazista quem criou foi o líder, que foi Adolf Hitler. Uma parte dessa doutrina, algumas coisas podem sim ser tiradas ao dia a dia. Porém, como vocês sabem, historicamente, tem muita coisa ruim lá. Parte podre você pode tirar. Porém, tem algumas coisas sim que devem ser levadas ao dia a dia. Por exemplo, a parte doutrinatória ela diz que ensina as pessoas a viver mais viver não. Fazer mais trabalho comunitário, entendeu? Na sociedade, como a gente capitalista, a gente é muito, infelizmente, a gente é individualista. Se bem que algumas pessoas fazem mutirão para fazer limpeza, essas coisas, trabalhos comunitários que no nacionalsocialismo não tinha. Entendeu? Então, nessa parte, eles conseguiram fazer sim uma boa aplicação. Outra regra bem que eu vi lá no nacionalsocialismo é que é proibido, por exemplo, qualquer tipo de corrupção em cargo público ou qualquer cargo é pena de morte. Então, qualquer corrupção que tiver no nazismo era tratado com pena de morte imediatamente. Então se tornou um sistema quase, vamos supor, infalível contra a corrupção, porque as pessoas tinham medo, né? Porque nos Estados Unidos tem prisão, mas as pessoas, os corruptos de lá, eles conseguem, tem empresários, né? Tem advogados bons para isso, porque eles têm muito dinheiro. Então os advogados conseguem burlar a lei. Lá não, era levado direto à pena de morte, sem passar por essa burocracia americana lá que levam essas pessoas a conseguir furar a lei. Então, nessa parte, foi bem elaborado o sistema econômico nazista, tanto na parte de economia e nessa lei contra a corrupção. Na China, no comunismo, eles também tem uma regra bem específica lá contra a corrupção, né? Que é pena de morte na hora. E também, apesar de eles estão crescendo bastante, mas tem muita miséria ainda na China por causa desse sistema comunista que é muito fechado ao país, entendeu? A economia comunista ela é fechada, ela não é aberta. Mas a China está abrindo mais as portas ao capitalismo, porque a economia lá está quebrando já, entende? Então, de todos esses sistemas, o que eu achei sistema econômico, pelo amor de Deus, né, gente? Não chegar aqui, tu é um neonazista safado que não sei o que, vou te matar.
Não, eu estou dizendo o sistema econômico. Então, lá no sistema doutrinatório diz que o Gottfried, que criou o sistema econômico nazista, ele era anticapitalista. Mas se você lê as bases do nacionalsocialismo, que tem um livro aí na internet que vocês vê, as bases do nacionalsocialismo, é um capitalismo moldado à classe trabalhadora, entendeu? Então foi um sistema bem... Por exemplo, as pessoas dizem: Adolf Hitler enganou uma nação inteira. Não. As pessoas lá naquela época tinham emprego, tinha trabalho. Em menos de 6 anos ele conseguiu cumprir com o que ele prometeu, que era o que? Hitler prometeu que ia dar trabalho a todos, emprego a todos. E ele conseguiu fazer isso em menos de 4 anos, como ele mesmo prometeu. Em 4 ou 5 anos ele conseguiu zerar a taxa de desemprego. Isso você pode ver em qualquer documentário aí sobre o nazismo. E é muito bem organizado o país, né? Se você for reparar, naquela época o povo adorava ele. Então, por quê? Porque ele conseguia atender as demandas do povo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o povo adora o governo deles lá, entendeu? Se bem que tem alguns grupos lá que dão uma porradaria do caramba lá, mas eles gostam do país deles. Por quê? Porque o governo, ele atende a demanda do povo. Então, quando o governo atende a demanda do povo, mesmo tendo as atrocidades nazistas, o povo adorava ele pelo simples fato de ele conseguir suprir a necessidade de dar emprego, saúde, educação, segurança, estabilidade financeira do país. E se você também reparar historicamente, a Alemanha nazista conseguiu bater de frente com a Rússia e Estados Unidos ao mesmo tempo, que eram as duas maiores economias do mundo. Que os Estados Unidos, por exemplo, tem o Getúlio Vargas aqui do Brasil. Getúlio Vargas, ele fazia exportação de produtos aqui do Brasil e alimentos também. E o fato engraçado, o presidente dos Estados Unidos não queria que Getúlio Vargas vendesse produto para a Alemanha nazista. E a Alemanha nazista disse também queria que o Brasil não vendesse produto para os Estados Unidos. O que aconteceu? O Getúlio Vargas disse que não tinha nada a ver com a briga entre dos dois e conseguia se sobressair, conseguia vender para os dois, né? Para as duas maiores economias do mundo. E dizer: eu não tenho nada a ver com a briga de vocês, eu sou apenas vendedor e eu vou continuar vendendo para os dois, desde que os dois me paguem, entendeu? Então, Getúlio Vargas nessa parte ele foi um cara bem inteligente, né, nessa parte. Então, e outro fato bem interessante, em menos de 6 anos a Alemanha nazista conseguiu se tornar uma das maiores economias do mundo, entendeu? Tanto é que quando a Rússia entrou em guerra com a Alemanha, os Estados Unidos até ajudou. Vocês acreditam nisso? Estados Unidos ajudar a Rússia, que depois eles mesmos foram pra guerra, os dois. Já pensou? Os dois maiores inimigos se ajudarem para destruir um governo? É porque o sistema econômico deles estava geralmente incomodando esses dois países, que estavam incomodando tanto o capitalismo como o comunismo. Então, economicamente falando, o sistema econômico nazista, na minha opinião, cada um tem a sua opinião aí, né? Vocês vão colocar as suas opiniões aqui abaixo e vão também defender mais as suas teses aí, o comunismo, socialismo, fascismo, capitalismo e nazismo. Vocês, cada um vão dar mais detalhes. Cada um tem a sua opinião. Eu digo economicamente que o nazismo sim foi o melhor sistema, e acredito também que o capitalismo americano conseguiu pegar um pouco, né, também dessa economia. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Posso ter falado algumas coisas erradas aqui, posso, mas fascismo e comunismo para mim praticamente é a mesma coisa. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que vocês deem a sua opinião, que debatam, não se xinguem, por favor, que o nosso canal não é feito para isso, é apenas para
debater essas opiniões adversas. Então é isso, muito obrigado pela participação de todos vocês, que vocês possam aí compartilhar este vídeo o máximo que você puder nas redes sociais e se inscrevam no nosso canal, pelo amor de Deus, e favorite o vídeo. Obrigado.